Então tá bom. Pessoal, a gente vai abrir agora para o debate, tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta aí para os participantes, o pessoal está levando o microfone. Também a gente vai ser breve aqui, tá? No debate por causa do adiantado da hora. Bom dia. Primeiro, Letícia, você falou que pelo Plano Nacional de Saneamento seria necessário, em média, 26 bilhões de investimentos ano, e hoje se investe 13, e além do mais você disse que desses 13, a maior parte do Centro-Sul, quando a necessidade maior seria no Norte e Nordeste. Eu sou do Centro-Oeste, né? Eu não sei como é que está mas eu acredito que o Centro-Oeste deve estar parecido com a situação do Norte, né? Mas existe uma coisa no senso comum que se diz o seguinte: o gestor subnacional ele prefere investir em coisas que apareçam porque ele é avaliado nas eleições. Então, pavimentação de ruas, praças, essas coisas que a população vê e dá voto nele, em detrimento do investimento em saneamento básico. Então, isso, para mim, é uma das grandes questões que o país precisa trabalhar nisso. E aí, se você quiser fazer alguma consideração a respeito. A segunda para o Ronald. Eu particularmente coloquei, essa semana foi instalado na minha casa coletor de energia fotovoltaica, e eu não sei como é que isso é um subsídio, embora eu acho que você, quando falou de subsídio, é outra categoria de subsídio, não é isso? Como é que está? Inclusive, essa questão está em discussão na ANEEL. A presidente deu digamos assim, uma paralisação nisso, mas mais cedo ou mais tarde essa questão vai voltar, porque realmente ela causa um desequilíbrio, né? Então, eu queria que você incorporasse na sua resposta alguma consideração sobre essa questão da energia, a geração de energia fotovoltaica. Bom, como é o seu nome? Gladstone, prazer. Concordo plenamente com você. Tem uma questão associada às obras de saneamento que, de fato, elas, pelo seu longo prazo de execução, não só elas não são visíveis, como, às vezes, elas surtem efeitos para além do ciclo político. Então, isso tem uma questão. E, justamente, eu acho que a priorização do setor de saneamento pelos gestores públicos é essencial, porque o setor público, dado que o saneamento é um serviço público essencial, ele nunca vai desaparecer da prestação de serviço. Por mais que o serviço esteja concedido, o ente público ainda vai ser responsável pelo seu planejamento, pela sua regulação, por fazer um bom contrato de concessão. Então, ele precisa, sim, ser priorizado, e o ente público precisa ser capacitado também, buscar a capacitação, buscar a melhor solução para o seu serviço de saneamento. Atualmente, eu acho que tem... Já, não só atualmente, né, mas tem há alguns anos já se faz um esforço, não necessariamente na mesma direção, teve uma mudança de orientação, mas o setor de saneamento, inclusive com a criação do Ministério das Cidades, que hoje em dia é MDR, teve finalmente um locus institucional, depois de muitos anos, né, com a Secretaria de Saneamento. Então, acho que a Secretaria de Saneamento vem há muitos anos fazendo um trabalho de priorização, e agora eu acho que com o marco legal trouxe à tona a importância desse setor. A gente vê muitas matérias de jornal falando sobre a necessidade de investimento, déficit, e a gente torce para que isso sensibilize a sociedade civil a pressionar os seus gestores e os próprios gestores. E, da parte do serviço público, a gente está sempre buscando dispor de instrumentos para auxiliar os gestores públicos, os prestadores de serviços de toda a natureza, para que eles possam implementar as obras de saneamento básico para superar os déficits. Obrigado. Então, a primeira parte, né? Aquele desconto que está sendo reduzido gradativamente, vai chegar a zero em 2023, é um benefício tarifário, né, usando o jargão da ANEEL, que era custeado pela CDE, Conta de Desenvolvimento Energético, né, por meio de subvenção econômica. Então, esse é um fundo setorial, do setor elétrico, né, a CDE, que todos os consumidores do Brasil, né, de energia elétrica contribuem, né, e
a partir desse fundo, ele é utilizado para subvencionar várias políticas públicas, até então, o benefício tarifário de água e esgoto. A questão da mini e microgeração, né, distribuída, que eu acredito que foi a situação que você mencionou, né, quando um consumidor de energia elétrica resolve instalar uma placa solar, ou mesmo uma geração eólica, para compensar a parte do seu consumo, né, poder comprar um pouco menos de energia da distribuidora local, o efeito acaba sendo equivalente a uma subvenção em que medida? Mas ele decorre, não é uma subvenção explícita da CDE, como é a da CDE, é uma questão do processo do cálculo tarifário, né? E de como é que as tarifas são definidas. Mas esse impacto ele só existe quando a energia é gerada em excesso, seja em excesso num período, seja um excesso em momentos distintos, né? Então, eu estou gerando uma placa solar, por exemplo, na tarde, que está ensolarado, né? Mas eu não preciso dessa energia naquele momento. Então, tem um regulamento que permite eu devolver essa energia que está sendo gerada na minha placa solar para o sistema e ser compensado, né? Por isso. Então, a regra de como se dá essa compensação, que está em audiência pública, né, a gente identificou que ela precisa ser ajustada para ser justa, no sentido, se eu estou usando o sistema como uma bateria, entre aspas, né, que eu estou gerando naquele momento, estou injetando no sistema da distribuidora, para, num segundo momento, eu compensar aquela quantidade com a energia que eu necessito, estou usando o sistema da distribuidora como uma bateria, né? Então, isso teria que ser remunerado à distribuidora. E uma outra forma também que existe na regra atual eu posso ter uma placa solar em uma unidade consumidora e aproveitar esse crédito, esse excedente que eu devolvi para a distribuidora numa outra unidade consumidora, né? Então, naturalmente, nesse arranjo, essa energia está sendo transportada, né, pelos cabos, pelo sistema da distribuidora. Então, é necessário haver um pagamento, vamos dizer assim, né, por esse serviço de transporte ou pelo serviço de bateria. Então, o que está em discussão na ANEEL é o ajuste, né, para eliminar as distorções. Qual é a distorção? Não deixar que o consumidor normal, que não tem uma geração própria na sua unidade consumidora, acabe pagando uma tarifa mais elevada para que outros possam ter essa geração e pagar menos energia. Então, a agência está procurando equilibrar o que ela entende ser uma questão de justiça entre os consumidores, né? É um ajuste. Agora, para ficar bem claro, se a energia é gerada na unidade consumidora e ela é utilizada dentro da unidade consumidora sem ser devolvida para a rede da distribuidora, ela não tem, ela é integralmente sua, né, na plenitude. Bom dia. A minha pergunta vai para o Ronald. Ronald, a respeito da nota fiscal eletrônica, há uma dúvida. Pelas conversas que nós tivemos, sou da Copasa, Minas Gerais, nós temos mais de 5.500 unidades consumidoras. E, no momento da emissão da nota eletrônica, parece que, para a validação dela, há um prazo muito curto. E nós, todos os meses, nós precisamos retificar algumas faturas. Como que ficaria, né, a ANEEL está pensando nesse prazo da emissão e da validação, esse prazo de conferência das faturas pelo consumidor? Você recebe a informação, a fatura próxima do vencimento? Não, a fatura que nós recebemos hoje não é o problema. Eu quero saber quando for a fatura eletrônica foi emitida, parece que tem um prazo pequeno para o fisco validá-la. Não sei se o meu entendimento foi correto quando me passaram isso. Tá. Tem mais algum ponto? É só esse ponto? Posso ir? Não, outra coisa é quando o arquivo vem diferente da fatura. Esse é um grande problema que a gente tem também. A gente recebe a fatura, mas o arquivo
digital, que talvez eles enviem para vocês, há uma incompatibilidade. Ok. Se eu entendi corretamente, assim, como regra, todos os documentos eletrônicos são pré-autorizados pelo fisco. Mas no setor elétrico, a gente tem, várias distribuidoras adotam isso, a gente chama do on-site billing. A fatura, faturamento, impressão e entrega simultâneos. Que é isso, o próprio leiturista está lá na minha casa, no meu prédio, lendo meu medidor, e aí ele captura a informação de consumo e tem um equipamento que já gera a fatura, já deixa a minha fatura lá, né? Então, o fisco vai ter 2 modos de trabalho na NF3E, né? Imagina que você está numa região que não tem sinal de celular. Então, eles vão disponibilizar para as distribuidoras, a gente já acordou com eles isso, uma forma de pré-aprovação da emissão da NF3E. Então, assim, tenha ou não tenha uma forma de comunicação com o servidor da Secretaria de Fazenda, né, a fatura vai ser emitida. Agora, como eu não entendi a questão do tempo. Então, o fisco emitiu a fatura, ela já está disponível, né, a DANF, né, o documento auxiliar de nota fiscal eletrônica, já está disponível para ser entregue para o consumidor. Seja, nesse meu exemplo que eu dei, né, o papel lá, que o leiturista, no caso do residencial, seja, por exemplo, para encaminhar por e-mail ou para disponibilizar no app. Então, a tendência é que a NF3E chegue mais rápido, se não instantaneamente, né, para os consumidores. Então, se eu entendi correto, vai melhorar a situação. E o segundo ponto você não vai ter esse problema mais, porque tem uma assinatura, um hashcode, né, tem uma assinatura digital, então você vai ter segurança quando você entrar no portal da NF3E, né? E, por exemplo, eu quero baixar o arquivo XML das minhas contas, né? Via aquele portal lá de acesso público. Você vai ter certeza que aquele arquivo eletrônico corresponde àquele demonstrativo, a conta que você recebeu, eventualmente, em papel. Então, assim, esse risco de você ter um arquivo magnético, eletrônico, que não corresponde, por exemplo, com papel, com PDF que você recebeu, algo que você acessou, isso não vai mais existir por construção do processo, né? Mas só a dúvida ainda continua. Tá, vamos lá, então. Na hora que... Talvez eu vou mudar a forma de perguntar. A questão de refaturamento, quando eu preciso fazer um refaturamento e a nota já foi emitida. Mas quem descobriu o erro de faturamento? Eu, consumidor. O consumidor apontou para a distribuidora. E aponta para a distribuidora. Isso. Vai ser um novo documento eletrônico, tem toda uma sistemática de associação, se for refaturamento, se for um cancelamento, refaturamento entendido como um cancelamento do anterior, uma nova fatura, está tudo contemplado no XML. É uma substituição do documento. É substituição do documento. Está tudo contemplado. Vai ser tudo eletrônico. E assim que ele tiver refaturado, praticamente instantaneamente vai estar disponível para você. Bom, pessoal, agradeço as perguntas aí, tá? Eu vou fazer só uma resposta rapidinha aqui para o Gabriel Lisboa, que perguntou no YouTube quais são as ações ou ferramentas de incentivo no âmbito do PROESA para o desenvolvimento de inovações tecnológicas. Quais seriam as áreas prioritárias? O PROESA, ele é uma iniciativa, uma das nossas principais iniciativas é uma rede de aprendizagem com os prestadores de serviço de saneamento e com os reguladores também. Tá? Então, são 2 redes de aprendizagem que a gente vai fazer, esses são um dos grandes nossos focos do projeto, tá? Onde a gente vai ter a distribuição de ideias e compartilhar conhecimento no âmbito aí de eficiência energética, redução de perdas e também alguma coisa de transformação digital. Tá? Era só um ponto que eu queria fazer aqui para o Gabriel, que perguntou no YouTube. Tá? Pessoal, a gente vai terminar aqui, porque senão a gente vai avançar muito no horário e a gente não vai almoçar tão cedo. Tá bom? Eu gostaria de agradecer aqui aos palestrantes. Muito obrigado aí do nosso lado aqui do PROESA, por vocês terem aceitado o convite, terem vindo participar. E eu acho que foi muito produtivo essa manhã. Tá bom? Muito obrigado. Um abraço a todos aí. Muito obrigado aos palestrantes do Bloco 1.